com a tua palavra nessa noite. Paizinho, enquanto te adoramos, papai, perdoa os nossos pecados. Te pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo que vimos, falamos, pensamos, desejamos e fizemos que não te glorificou. Tem misericórdia de nós, Pai, são palavras, atitudes, pensamentos, Pai, nos cobre com o teu sangue, meu Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Reveste-nos com o teu sangue, meu Cristo, em nome de Jesus. Vamos pós do teu sangue, meu Jesus, do teu perdão e da vitória plena e absoluta que temos em Cristo. Nós te adoramos, papai, e queremos te dar toda adoração, todo louvor, toda rendição, meu Pai. Somente a ti fica bem a adoração, somente a ti fica bem o louvor, nosso Espírito. Por isso, papai, enquanto te adoramos, enquanto ouvimos e compartilhamos e recebemos a tua palavra, papai, tu tens liberdade para nos curar, tu tens liberdade para nos libertar, para nos transformar, para nos colocar em lugares, papai, no teu coração que não fomos ainda. Por isso, nessa noite, doce Espírito, nos toma nas tuas mãos, nos envolve na tua graça, na alegria do Senhor sobre nós e nos fortalece. Te amamos, papai, te adoramos. Recebe o nosso louvor, papai, e a nossa adoração, Senhor, e nós amarramos todo espírito contrário, Senhor. Todo espírito de sofisma, de contenda, de confusão, de engano, de medo, Senhor, de tristeza, de angústia, nós amarramos agora e mandamos embora no nome de Jesus. E declaramos total liberdade somente a ti, doce e precioso Espírito Santo. Porque onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Então, papai, toma o teu lugar, fica conosco. E nós te adoramos para sempre, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Todos encontraram o Evangelho de Marcos, São Marcos, capítulo 10 e o versículo 46. Glória a Deus. Diz assim, meus amados: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, e levanta-te, que ele te chama. E ele então, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Amém, meus amados? Podemos tomar o nosso assento. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. O Senhor é bom demais e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Como a bispa disse, tivemos ontem aqui, o nosso culto de adoração ao Senhor dos homens, Os homens estão adorando, meus amados. Estamos aqui adorando, buscando a Deus. Você que não teve aqui, é nosso convidado para estar próximo, em nome de Jesus. Também teve culto das mulheres, se não me falha a memória, lá na igreja do Fragata, lá na fonte de vida do Fragata. Glória a Deus, é isso aí. A igreja está andando, amém, queridos? A igreja está seguindo a sua rota, seguindo o seu destino, que é adorar o noivo, até que ele venha. Amém, Deus. Glória a Jesus. Nos alegramos por poder estar aqui nessa noite e adorar o Senhor. Amém, meus amados. Esse texto, meus amados, que nós lemos, e eu quero a sua atenção de presente, por gentileza. O texto que nós lemos, ele não é um texto novo, provavelmente não seja um texto novo a nós,
Provavelmente nós já ouvimos alguma pregação sobre esse texto, sobre a história de Bartimeu, né? Sobre a história do cego Bartimeu. Provavelmente todos nós já ouvimos. Se não ouvimos alguma pregação, lemos esse texto, ouvimos falar do cego Bartimeu, que clamava a Jesus, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Mas é interessante, queridos, que a primeira coisa nesse texto, a primeira coisa nessa história que me chama a atenção é que o cego Bartimeu, queridos, ele não era um cego de nascença. Eu não sei se você percebeu esse detalhe na leitura. Eu não sei se quando você leu esse texto em casa, por exemplo, você se deu de conta desse detalhe. Bartimeu, ele não era cego de nascença, ele não nasceu cego, mas ele ficou cego. No meio do caminho, ele perdeu a visão. Essa que é a verdade. Bartimeu não era cego de nascença, ele ficou cego. Ele perdeu a sua visão no meio do caminho. Por que eu digo isso? Porque quando ele está diante de Jesus, o pedido dele é enfático, o pedido dele é exato. E ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Diga comigo, que eu torne a ver. Esse é o tema da minha mensagem dessa noite. Que eu torne a ver. Perceba que Bartimeu, ele declara isso. O pedido dele para Jesus é esse: Senhor, mestre, que eu torne a ver. Ora, se ele pede ao Senhor que ele torne a ver, é porque em algum momento da sua vida ele viu. Não é verdade? Ele enxergava. Senão ele teria pedido outra coisa, será que eu veja, né? Que eu possa enxergar, não sei, sei lá. Mas ele disse que eu torne a ver. Ele só pode pedir para tornar a ver, porque ele já enxergava outrora. Amém, queridos? E é interessante que aqui Bartimeu, ele está cego, ele perdeu a visão, ele perdeu a direção, ele perdeu o foco, ele deixou de ver. E eu quero começar essa mensagem com uma pergunta para nós: o que nós precisamos tornar a ver? O que nós precisamos tornar a ver? O que nós precisamos tornar a enxergar? Perceba que Bartimeu aqui, ele perdeu a visão dele. Ele perdeu a sua visão. Ele não estava enxergando. Quantas vezes, meus amados, talvez nós não perdemos a visão no meio da caminhada, no meio da nossa vida com Deus, no meio do nosso cenário cristão evangélico, né? No meio da nossa caminhada com Deus, nós perdemos a visão. E a minha pergunta para nós nessa noite é: aonde nós precisamos voltar a enxergar? Aonde a nossa visão precisa ser restabelecida, restaurada, restituída? Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite, queridos, sem conseguir ver, né, as promessas de Deus, sem conseguir ver aquilo que o Senhor declarou que faria sobre a sua vida. Quantas palavras provavelmente você já recebeu? Quantos norteamentos do Senhor provavelmente você já recebeu? Quantas palavras liberadas de Deus para a sua vida você já recebeu? É bem provável que eu e você estejamos aqui nessa noite por causa de uma palavra. É possível e com certeza confiável que nós estamos aqui nessa noite por causa de uma palavra que nós recebemos, por causa de uma palavra que Deus liberou através de alguém, ou que o próprio Deus falou para você através da sua palavra, através de forma audível que você teve a habilidade e a aptidão de ouvir a voz de Deus, ou glória, né? Uma coisa é certa: estamos aqui nessa noite por causa de uma palavra de Deus. Ninguém está aqui nessa noite, ninguém chega na casa de Deus por um acaso. Fala para o seu irmão: não tem acaso, meu irmão. Fala para ele: não tem coincidência, meu irmão. Tem Jesuscidência. Tem Cristocidência. Amém, meus amados? E nós estamos aqui nessa noite por causa de uma palavra do Senhor. Estamos aqui nessa noite por causa de uma revelação de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Estamos aqui nessa noite por causa de uma palavra que Deus liberou
sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Por isso estamos aqui nessa noite. Por isso chegamos aqui. Por isso conseguimos chegar até a casa de Deus nessa noite. Porque o Senhor liberou uma palavra sobre nós. Amém, queridos? Cara, você não acredita nisso? Eu vou dizer de novo. O Senhor liberou uma palavra sobre nós. Amém! Oh, glória! Amém! Vamos ver esse mistério. Amém, gente? Porque o Senhor liberou uma palavra sobre nós, que não veio de homens, mas veio do seu coração, do próprio coração de Deus. Uma palavra para as nossas vidas, uma palavra para a nossa história, uma palavra para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. E aqui estamos. Só que Bartimeu tinha perdido a visão no meio da caminhada, no meio da trajetória. E provavelmente, queridos, ele não conseguia nortear mais nem o seu presente, que dirá o seu futuro. E talvez, queridos, possamos nos encontrar. Talvez você possa dizer: olha, bispo, eu acho que eu estou semelhante ao Bartimeu. Eu perdi a minha visão, eu não consigo enxergar mais. Eu parei de ver, eu não consigo ter a minha visão restituída. Mas nessa noite o Senhor vai restaurar a nossa visão em nome de Jesus. Nessa noite o Senhor vai restaurar a tua visão, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar a tua visão. Talvez hoje você não consegue mais ver a tua família aqui dentro da igreja. Talvez você não consegue ver aquela porta aberta. Talvez você não consegue ver aquela oportunidade que tanto você clamou e clama a Deus. Talvez você esteja sem visão, com a sua visão prejudicada, com a sua visão machucada, maltratada. Você não consegue enxergar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar isso sobre a sua vida. Você vai sair daqui com a sua visão restaurada em nome de Jesus, com a sua visão restituída em nome de Jesus. Você não vai amanhecer a segunda-feira sem esperança, cabisbaixo e entristecido em nome de Jesus. Você vai amanhecer a segunda-feira com a sua visão restaurada, restituída em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas estamos aqui diante de Bartimeu. Eu não sei se você conhece a história de Bartimeu. Pergunta aí para o seu irmão: você conhece a história de Bartimeu? Amém, gente? Amém. Você conhece a história de Bartimeu? A história de Bartimeu provavelmente é bem mais complexa do que nós conseguimos ler aqui. Nós precisamos conhecer a história de Bartimeu. A começar, que Bartimeu não é o nome do nosso cego aqui. Amém, queridos? Na verdade, Bar quer dizer filho. Quando nós lemos Bartimeu, nós estamos lendo filho de Timeu. Então nós não sabemos o nome do filho, o nome do cego. Nós não sabemos o nome do pai. Certo? Bartimeu, filho de Timeu. Que nem Bar Jonas, filho de Jonas. Né? Então nós não sabemos o nome do nosso cego aqui. Nós só sabemos o nome do pai dele, que é Timeu. Bartimeu. Por isso ele era chamado de Bartimeu, filho de Timeu. E nós o conhecemos ele assim. Provavelmente esse cego outrora tenha sido alguém importante. O seu pai o era. Para alguém se referir ao pai dele, era porque o pai dele era importante no cenário. O pai dele era importante no cenário ali de Israel, de Roma. Ele era importante no cenário. Para deixarem registrado o nome do pai dele, era porque ele era importante. O nome do nosso cego aqui nós nem sabemos. O nome do cego, filho de Timeu, nós não sabemos. Mas o nome do pai dele nós sabemos, que era Timeu. Era porque ele era importante. Hoje talvez não seja tanto assim, mas provavelmente eu ou você já vimos ou já falamos a seguinte frase do tipo assim: como é que é o nome do fulano? Que fulano? Aquele que é filho do João, o construtor. Quem já ouviu, né? Provavelmente você já falou, eu já falei. Tchê, eu não lembro o nome do fulano ali, ali é o filho do
do dono do mercado, o filho do dono da padaria, o filho do não sei o quê. Às vezes a gente não lembra o nome do filho, né? Mas o pai sabe por quê? Porque em algum momento ele é importante para alguma coisa, né? Ou em algum cenário. Então, era mais ou menos isso. E Bartimeu, filho de Timeu era importante. Timeu teve uma situação importante na história dele, na vida dele em Israel. Timeu tinha sido alguém, no caso o pai do nosso cego aqui, né? Ele tinha sido alguém importante nas trincheiras do exército de Israel, nas trincheiras ali dos campos de batalha. E quando ele envelheceu, se aposentou, parou de entrar em guerra, parou de estar naquele cenário de guerra. Entretanto, ele não aceitava a imposição de Roma. Ele não aceitava que Roma tentasse impor a sua religião, as suas maneiras em Israel. Por exemplo, as imagens, elas entraram na igreja por quê? Por causa de Roma. A igreja era apostólica, porque era dos apóstolos. Os apóstolos norteavam a igreja. Quando ela virou romana, ou seja, uma jogada política, foi política. Quando Roma adentra o cenário da igreja, o que acontece? Roma traz os seus deuses também, as suas imagens para dentro da igreja também. E Timeu não era adepto, não aceitava muita coisa que Roma queria impregnar na igreja, no seio da igreja. E o que ele fez? Virou um revoltoso. Ficou revoltado com Roma, não aceitava. E por ser alguém de autoridade, e por ser alguém que tinha crédito na praça, digamos assim, ele começou meio que influenciar terceiros, influenciar pessoas a se revoltarem contra Roma. E aí o que Roma faz? Vou tentar calma nesse cara, esse cara está incomodando. O que eles fazem com Timeu? Pegam e furam os olhos de Timeu, o pai do nosso cego. Furam os olhos de Timeu, maltratam a casa dele, a sua esposa, a sua família. E nessa época, o nosso cego aqui, que nós não sabemos o nome dele, só sabemos que ele era filho de Timeu, ele era jovem. E o que Roma faz? Vamos furar os olhos desse cara também, para que ele não cresça e vire mais um revoltoso aí também contra Roma, contra a gente. Então já vamos estancar aqui esse problema, que já fica de exemplo, para que ninguém queira se revoltar contra nós. Foi basicamente isso aí. E o Bartimeu, o filho de Timeu, cresce nesse cenário, sem enxergar, com a sua visão prejudicada, estragada, danificada, né? Ele tem seus olhos perfurados também, e ele então cresce sem enxergar, sem poder ver, sem poder ter a sua visão restaurada, restabelecida. E nesse cenário ele cresce, e ali ele tem uma capa, né, que ele usa para que ele tenha a autoridade de poder estar no meio do povo. Por ele ser cego, ele só poderia estar no meio do povo se ele tivesse uma liberação, né, uma espécie de algo que liberasse ele para estar no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Então ele está ali, era como se fosse uma outra jogada política. Tipo assim, Roma queria tipo assim, parecer bem na fita, então ele liberava algumas coisas, como se fosse um cargo de confiança, algo do jeito, sabe? Só para nós entenderem, para eles poderem estar no meio do povo. Eles não poderiam estar ali, eles deveriam estar em Lodebar. Lembra do filho de Jonas, que era amigo de Davi, Mefibosete, se não me falha a memória? Ele estava onde? Lá em Lodebar, não era? Porque ele era coxo, tinha todo aquele cenário. Então eles não aceitavam que o povo estivesse ali, se não fosse perfeito na ótica deles, né? Mas Bartimeu está ali, e ele ouve falar que Jesus vai passar. E quando ele ouve falar que Jesus vai passar, gera esperança no coração dele. O versículo de número 47 vai dizer que, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele ouviu que era Jesus, ele ouviu que Jesus ia passar ali. Isso gera no seu coração esperança, expectativa de que Deus vai fazer, de que ele pode alcançar o milagre. Ele era cego, mas ele não estava surdo. Amém, queridos? Ele não estava enxergando, mas ele ouvia muito bem.
seus ouvidos estavam aguçados. Então no coração dele gera a esperança. É gerada a esperança quando ele entende e percebe que Jesus vai passar ali. O seu coração se enche de esperança, queridos. Eu quero falar uma coisa para nós nessa noite. Enche o teu coração de esperança, porque Jesus está passando aqui nessa noite. Amém, queridos? Enche o teu coração de esperança. Tira do seu coração todas as palavras ruins, os pensamentos negativos, as frustrações, e lance fora de você e se agarre fielmente à presença de Deus. Esqueça as lutas, as batalhas e se agarre na presença de Deus. Entenda uma coisa que nós precisamos entender, meus amados. Uma coisa que nós precisamos entender no nome de Jesus. Nós já vimos isso 1 milhão de vezes acontecer. Mas só que quando nós estamos na situação, nós não conseguimos muitas vezes andar sobre esta verdade. As lutas, as batalhas, elas vão passar. E a presença de Deus vai permanecer sobre nós. Amém, queridos? Então não pare nas batalhas, nas circunstâncias. Não pare no cenário. Que ainda que você possa dizer, mas olha, bispo, o meu cenário é caótico. Não tem problema, o Senhor pode mudar esse cenário. Nada foge do controle de Deus. Amém, meus amados? Nada foge do controle de Deus. Ah, meu Deus, como eu queria que essa situação tivesse assim. Fique tranquilo, se não está. Deus está movendo ela para te abençoar. Às vezes Deus mexe na estrutura, às vezes Deus mexe nas circunstâncias para nos abençoar, queridos. E nós estamos lá apavorados, meu Deus, porque isso, o que está acontecendo? Socorro, Jesus! E o Senhor está lá, calma, meu filhão, calma, minha filhona, eu estou mexendo, mas eu estou te guardando, você está guardado na ponta das minhas mãos, você está guardado na minha presença. Ah, eu não perdi o controle. Em nome de Jesus, ouça o Senhor dizer para você nessa noite: eu não perdi o controle. Amém, queridos? Tem até um louvor que diz, né? Eu não perdi o controle, não. O Senhor não perdeu o controle. Apenas te posicione. Apenas perceba e gere esperança no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Gere esperança no teu coração. Gere esperança na presença de Deus. Gere esperança, expectativa. Deixa eu te contar um segredo. As coisas fluem mais rápido quando existe expectativa, meu irmão. As coisas funcionam melhor quando tem expectativa. Olha para o teu irmão, gera expectativa no teu coração, meu irmão. Não, você não falou, fala para o irmão. Gera expectativa no teu coração, meu irmão. Gera expectativa no teu coração. As coisas fluem mais rápido quando há expectativa, há bom ânimo. Quando há bom ânimo, há boa vontade. Quando há boa vontade, há disposição. E quando há disposição, meu irmão, com certeza as coisas acontecem. Com certeza as coisas fluem. Mas nós precisamos gerar expectativa no nosso coração daquilo que o Senhor fará na nossa vida. Daquilo que o Senhor irá realizar em nós, por nós e através de nós. Amém, queridos? Quem tem disso, diga amém. Gere expectativa do seu coração. O problema, meus amados, escute isso. O problema é que às vezes nós esquecemos, meus amados, o que nós ouvimos hoje aqui. Amanhã, segunda-feira, nós nos abraçamos numa série de coisas, né? É casa, emprego, filho, cônjuge, uma série de escola, faculdade, universidade, sei lá. É uma série de coisas que amanhã nós se abraçamos e parece que esquecemos de Deus. Parece que esquecemos das palavras do Senhor, parece que esquecemos das suas promessas, parece que esquecemos das coisas que Ele tem falado sobre nós. E aí quando a circunstância vem, quando aquilo que me é complicado para entender ou para desenvolver, o que acontece? Parece que o desespero vem junto. Parece que a situação não vem sozinha, né? Vem o desespero junto, vem o medo, o pavor junto. E nós esquecemos quem é Deus. O exército de Israel está lá, faceiro, nós vamos arrepiar, vamos demolir esses filisteus.
Quem é que aparece? Golias. Parece os gigantes lá. E o povo entra em parafuso, entra em pânico, desespero, esquecendo do quem era o Deus deles, esquecendo do Deus que tinha tirado eles da terra do Egito, esquecendo do Deus que tinha chamado eles para conquistar heranças. Glória a Deus. Porque às vezes o desespero vem, queridos, e nós perdemos as estribeiras, né? Perdemos a esperança, perdemos a convicção, perdemos a confiança. Fala para o seu irmão, não faça isso, meu irmão. Não, você não falou. Fala para ele, não faça isso, meu irmão. Permaneça na palavra. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Permaneça na palavra. Permaneça no Senhor. E ele ouviu que Jesus ia passar lá. E ele não se manteve quieto. Pelo contrário, versículo 47 diz: e ouvindo que Jesus de Nazaré, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar sem parar. O texto aqui no original vai dizer que ele começou a clamar sem parar. Sabe o que é isso? Enquanto Jesus não ouviu ele não parou de clamar. Enquanto Jesus não parou para ouvir ele também não parou de clamar. Enquanto Jesus não parou para ouvir ele, para ouvir as suas dores, para ouvir o seu clamor, ele não parou de clamar, ele não parou de orar, ele não parou de interceder, não parou de confiar, não parou de permanecer crendo. Amém, queridos? Permaneça crendo, permaneça clamando. Jesus disse: pedi e se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Amém, queridos? Permaneça clamando. O Senhor já te ouviu. Escute isso. Você acha que Jesus já não tinha ouvido o clamor de Bartimeu? Claro que tinha, mas ele queria ver aonde estava a expectativa dele. Jesus queria saber onde estava a expectativa de Bartimeu. Você acha que Jesus já não te ouviu? Você acha que o Senhor já não ouviu o teu clamor? Você está naquela fase que o Senhor está observando aonde está o teu coração. O Senhor está naquela fase que Ele está te observando aonde está o teu coração. Até porque aonde estiver o nosso coração, ali também estará, aleluia, o nosso tesouro. E é por isso que o nosso tesouro precisa ser o Senhor. Porque quando o nosso tesouro é o Senhor, queridos, o clamor é mais rápido de ser ouvido. As orações são mais rápidas de ser alcançadas. Amém, queridos? E ele clamou cada vez mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Muda meu cenário. E ele está lá clamando, um griteiro. Glória a Deus. Amados, a gente lê às vezes o texto, nós lemos a palavra de Deus e às vezes nós somos muito superficiais na leitura, muito superficiais na palavra. E o texto vai dizer que ele clamou, e no original o texto sugere, queridos, faz menção de que ele clamou sem parar. E enquanto Jesus não parou para chamar ele também não parou de clamar. Eu não sei quanto tempo que ele clamou, queridos, mas uma coisa eu sei: ele clamou de forma ininterrupta até o Senhor ouvir o seu clamor. Ele clamou de forma ininterrupta, ele clamou de forma veemente, ele não parou enquanto o Senhor não o chamou. E ele está lá clamando, gritando, focado. Fala para o seu irmão: focado, meu irmão. Ele estava lá clamando, focado na palavra, focado na presença, focado em Deus, lá clamando, buscando a Deus de forma forte, de forma sem parar, de forma veemente. Ele está lá focado, clamando. E quando ele está lá clamando, o versículo 48 vai dizer que muitos o repreendiam, dizendo que se calasse.
no original, queridos, traz uma intenção de repreender ele. Eles repreendiam ele para que ele parasse. Eles censuraram Bartimeu para que ele parasse severamente. Censuraram Bartimeu severamente. A palavra de Deus vai dizer apenas que eles repreenderam a Bartimeu. Eles não disseram que tipo de repreensão foi essa. Aqui o texto não diz que forma de repreensão foi essa. O texto não diz que forma de censura foi essa. Mas uma coisa o original diz, que foi algo severo. Foi uma repreensão severa. Talvez Jesus pudesse estar indo já distante e ele num clamor, gritando, e uma galera bloqueando ele. Para, o mestre não vai te ouvir, ele está muito longe, ele não pode te ouvir. Não sei, estou conjecturando, porque o texto não me diz, além de que foi algo severo, foi uma repreensão forte. E ele está lá clamando. Quantas vezes você está clamando, queridos? Quantas vezes você está buscando e vem uma situação para tentar abalar a tua fé, e vem uma situação para tentar paralisar o teu coração, e vem uma situação, agora você está aqui, né, abençoado, ouvindo a palavra, sendo cheio de Deus, mas amanhã, segunda-feira, queridos, os desafios estão lá para nós vencermos, para nós continuarmos focados no Senhor. Provérbios, não vou lembrar o capítulo, mas eu até fiz menção no Provérbios do dia, só não lembro o capítulo agora. Você que assiste vai lembrar. Provérbios fala assim, em um dos seus capítulos, que se a nossa força no dia da angústia é fraca, não, se te mostras fraco no dia da angústia, isso, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O provérbio vai dizer isso. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, se nós nos mostramos fracos, querido, no dia da angústia, no dia da batalha, a nossa força é pequena. E isso, queridos, pode não ser tão agradável de nós ouvir, porque a grande nossa força é pequena. Perceba que o provérbio ele vai nos confrontar. Ele não vai passar na chupeta, ele não vai nos dar um tapinha nas costas. Não, fique tranquilo, vai dar certo, porque é certo que vai dar certo. O que ele nos chama ao compromisso e à responsabilidade é de nos posicionar em Deus, para que a nossa força seja forte no Senhor. Seja forte no Senhor. O apóstolo Paulo disse: sem ter abundância, sem passar escassez, sem ter frio, sem passar calor, mas uma coisa eu sei e faço: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem nos fortalece é quem nos norteia nesses dias, por exemplo. Amém, queridos? Às vezes nós somos um leão para tantas coisas. Às vezes nós somos um leão para brigar com alguém. Às vezes nós somos um leão para querer xingar alguém. Às vezes nós somos um leão para ter a razão na circunstância e na situação. Mas na hora de posicionar nosso coração em Deus, na hora de posicionar nossa fé em quem nós cremos, dizemos que cremos, nós simplesmente colocamos a viola na sacola e vamos embora. Não! Diga, está amarrado isso em nome de Jesus. Eu vou me posicionar na palavra de Deus. Eu vou avançar debaixo da sua glória em nome de Jesus. O Senhor já ouviu o meu clamor. Amém, queridos? O Bartimeu está lá focado, clamando, buscando ao Senhor. O que acontece? Aquela galera começa a repreender ele, dizendo para que ele pare, para que ele se cale. Mas olha o que a parte B do versículo 48 vai dizer. Vamos ler todo o 48, diz assim, ó: e muitos o repreendiam, dizendo que se calasse, ponto e vírgula, mas ele clamava cada vez mais. Ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso, queridos? As afrontas, as palavras negativas que ele ouvia,
pedras que atacaram nele viraram estruturas para que ele montasse uma escada e ficasse mais alto para que o tom da sua voz chegasse até Cristo Jesus. As afrontas que ele recebeu, as palavras ruins, negativas, as palavras pejorativas que chegaram até ele, ele usou como uma escada, um trampolim para chegar até o Senhor. Por isso, não pare nas palavras negativas, não pare nas afrontas, não pare nas palavras ruins, não pare diante da circunstância que possa te chatear. Pelo contrário, avance por cima delas, ande por cima delas em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Jesus parando, porque aí Jesus percebe onde está o coração dele. Jesus para e manda chamar ele. E chamaram o cego dizendo-lhe: tenha bom ânimo e levanta-te, que ele te chama. Tenha de bom ânimo e levanta-te, que ele te chama. Amém, queridos? O Senhor chama ele. Fale para o seu irmão: tenha de bom ânimo. Fala para ele: tenha de bom ânimo, meu irmão. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Amém, queridos? Tenha de bom ânimo. O Senhor te chama. E ele lançando de si a sua capa. O que ele lançou de si? A capa dele. Eu quero falar duas coisas aqui em relação à capa. Ele usava essa capa, como eu falei alguns minutos atrás, porque era uma liberação que o governo dava para ele, para que ele pudesse transitar no meio do povo, certo? Então você aprendeu isso essa noite. Ele usava essa capa. Você vai perceber tudo coxo, cego, enfermo que estava ali no meio do povo, sempre tinha uma espécie de alguma coisa. Ou era uma capa, ou era uma espécie de um colar, alguma coisa que mostrasse que ele estava autorizado a estar ali no meio. Duas coisas eu quero perceber com você aqui na capa mesmo. Primeiro, a capa, ela serve para cobrir. Eu fui procurar no dicionário o significado de capa, embora a gente saiba que é uma capa, mas o significado dela. E quase todo o dicionário é meio que quase que unânime em dizer que uma das funções da capa é proteger, é guardar, é esconder. Por exemplo, você usa uma capa de chuva, para quê? Por causa do sol? Não, né? Para que se esconda da chuva, certo? Então a capa, uma das funções dela, uma das suas funções é essa, é proteger, é criar uma casca. Só que ele lança. Quando Jesus chama ele, ele lança a capa de sobre o seu rosto, ele lança fora aquela capa. Ele se desprotege. Ele estava ali protegido, porque se alguém visse ele sem aquela capa, ele podia tomar uma surra, ele podia ser corrido dali, ele podia ser machucado, podiam xingar, isso foi qualquer coisa. Podiam levar ele preso para um lugar. Mas aquela capa protegia, então ele ficava ali, né? A proteger com aquela capa. Capa fala de proteção. E às vezes, meus amados, escute isso, nós geramos no nosso coração tipos de capa para nos proteger. Mas não a capa aqui numa conotação de um adjetivo, de algo pejorativo, algo que não é bom, algo que não é interessante. Às vezes, as batalhas da vida, as circunstâncias que podem nos cercar, os cenários que nós encontramos e enfrentamos, às vezes geram em nós essa proteção, e nós incorporamos essa capa, né? Colocamos essa capa para que ninguém nos fira, para que ninguém nos toque, né? É aquele ditado: se eu não espero nada de ninguém, eu não me ofendo com ninguém, né? E ficamos nessa vibe. Eu não espero nada de ninguém mesmo, sabe? Já conota uma falta de esperança, né? Uma falta de
uma falta de esperança, né? Parece que a capa aqui, ela tem uma denotação ou uma conotação de algo pejorativo, que está ali escondido. Ah, não vou nem falar porque não vale a pena. Não vou nem falar porque vai virar um pandemônio, uma confusão. Não vou nem falar porque não adianta, é perda de tempo. Então se eu não falo, não me ofenda, tudo certo. Nós botamos uma capa. E aí viemos para a igreja armado até os dentes, né? Como para evitar sofrimento, evitar se chatear, evitar se incomodar, evitar uma série de coisas. Mas na verdade, nesse evitar, evitamos até a Deus. Meu Deus. Nos bloqueamos até para Deus. E por isso que a gente vem para a igreja e não sente nada. Porque estamos bloqueados até para Deus. Estamos travados até de Deus. Estamos travados até de Deus. Porque estamos com essa capa, essa coragem, ou melhor, com essa cobertura. Pode ver uma pessoa que sempre tem 10 pedras na mão, queridos. Não é porque ela é forte, é porque ela é muito fraca. Então, ela usa isso como uma arma. Não convence essas pessoas. Provavelmente ela foi muito machucada. Provavelmente ela foi muito ferida. Então, tudo que ela tem é contra-ataque. E se alguém for esboçar amor para ela, na verdade, ela entende isso como alguém querer tirar vantagem. E ela se arma até os dentes de novo. Então, eu quero convidar a mim e a você nessa noite. Se porventura existe alguma capa sobre os seus ombros, lance fora. Você não precisa mais dela. Lance fora toda desconfiança. Lance fora toda incerteza, todo medo, toda insegurança. Lance fora. Entregue para Jesus. Você não precisa mais dela. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar o teu cenário. O Senhor vai mudar a tua vida. O Senhor vai mudar o teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, o Senhor vai mudar a tua história. Você não será mais o mesmo. A tua vida será transformada de glória em glória. Em nome de Jesus. O Senhor te fará avançar até as promessas que Ele tem para ti. Amém, meus amados. Glória a Jesus. E a segunda coisa é que ele era mendigo. Você acha que esse cara precisava ser mendigo? Ele era mendigo. Lembra que você leu comigo? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. 46. Lá no finalzinho diz assim, ó. Lá no finalzinho do versículo 46 diz assim, ó. Estava sentado junto ao caminho mendigando. Ele era mendigo. Ou melhor, estava mendigo. Ele estava mendigo. Ele não era mendigo. Ele estava mendigo. Assim como ele estava cego na terra. Ele não era cego de nascença. Ele estava cego. Ele estava mendigo. Mendigando. Aqui, queridos, essa expressão mendigando, ele denota para nós muitas coisas que às vezes nós estamos mendigando e esquecemos que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. E quando eu digo dono do ouro e da prata, não estou fazendo menção apenas da questão financeira. Estou falando em questão de todas as áreas da nossa vida. Esquecemos que o nosso Deus, além de Deus, Ele é nosso Pai. Nós não temos apenas um Deus assentado sobre o alto e sublime todo. Nós temos um Pai. Você pode buscar a sua presença. Você pode se achegar a Ele como Pai. Talvez você não consiga se achegar a Deus como Pai. Talvez a sua vida com seu Pai não tenha sido das melhores.
Talvez você tenha tido problema com seu pai terreno. Você não consegue se chegar a Deus como pai. Mas eu te falo uma coisa. Nessa noite o Senhor quer restaurar a paternidade dele sobre você. Você não está aqui por um acaso. Você não veio aqui por um acaso, como eu disse no começo. Você não caiu aqui por um acaso, por um descuido. Não tem nada para fazer maravilha, não. O Senhor te trouxe aqui para ver que você é filho dele. Você é filho muito amado. Ele te ama e quer mudar a tua sorte. Ele te ama e quer mudar a tua história. Você não nasceu por um descuido. Foi um descuido do método anticonceptivo. Não. Você não foi um descuido da medicação, do DIU. Você não foi um erro. Você não foi. Mas os meus pais não me queriam. Não tem problema. Alguém do céu queria a sua vida. E é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. O Senhor te quis. Você não foi um descuido. O Senhor te quis. O Senhor te desejou. Quantas pessoas aqui, se eu desse a oportunidade de contar seus testemunhos, iriam contar vários testemunhos aqui de livramento, desde Piazito até agora, livramento de Deus. Você não foi um descuido. Você não foi um descuido, você não foi um acidente. Você foi desejado por Deus. E o teu Pai que está no céu e está contigo, cabe dentro de você. Amém. Ele te chama de filho amado. Ele te chama de filho amado. Você é um filho amado do Senhor. Você está aqui porque o teu Pai te ama. O teu Pai te ama. Você é muito amado, entenda isso. Guarde essas palavras nas tábuas do seu coração. Quando as dificuldades, as batalhas, as circunstâncias tentarem paralisar o teu coração, quando nada mais te trazer esperança, lembre-se que você é amado por Deus. Mas eu não estou entendendo essa situação aqui. Como é que eu posso ser tão amado se eu não estou entendendo essa situação aqui? E se Deus me amasse tanto, por que eu estou passando por isso aqui? É o Senhor te guardando, é o Senhor te livrando. E acredite, é o Senhor te abençoando para coisas maiores. Amém, queridos? Para coisas maiores. Nós não sabemos, nós como filhos, muitas vezes não sabemos a proporção que queremos, de como queremos e a hora que nós queremos. Nós como filhos, às vezes nós não temos a dimensão, mas o nosso Pai, Ele tem essa dimensão. E Ele sabe o que é melhor para nós e a hora que é melhor para nós. Amém, queridos? Pelo Isaías, toda hora que nós vamos no centro, ele quer comprar alguma coisa. Tem que orar pelo guri, consumista, tudo quer comprar. Esse dia eu fui no centro com a Miss Cleme, nós compramos, nós vamos para aquele dia, antes do mistério lá no evento. E aí entramos numa loja, e ele queria alguma coisa, ele queria um chinelo, ele queria. Eu falei, filho, não vou te dar hoje, filho. O pai te deu mesada faz acho que 10 dias. No dia que eu dei a mesada para ele torrou quase 80% da mesada antes. E eu não vou te dar dinheiro mais. Só no dia 30 agora. Tu vai receber de novo. Era quase 1h da manhã, eu pegando assim. Sabe quando tu tá pegando no sono? Tu tá entrando no sono? Senti um sacudidão assim na cama. O que foi? Era ele do meu lado com os olhos desse tamanho. Pai, falta quantos dias para me receber a minha mensagem? Eu disse, não, cara, tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira, só pode, tá de brincadeira comigo. Só dia 30, já falei bem que só dia 30, guri, deve dormir. E aí nós fomos na loja, e aí ele viu que não ia ganhar nada, ele viu um pote de vidro. Ele disse, pai, me dá esse pote de vidro aqui. O que é isso, cara? Pra que pote de vidro? Não sei se eu posso comprar. Só tá de brincadeira, cara. Não vou te dar pote de vidro nenhum, cara. Ou seja, às vezes nós pedimos coisas que nós não temos noção. Para que ele quer um pote de vidro, irmão? Por que ele quer um pote de vidro? E às vezes nós estamos lá, clamando, apavorado, meu Deus, por que o Senhor não me dá isso aqui? Por que isso aqui não está assim? Deus está lá, filho. Que tu não sabe o que tu está pedindo agora, cara. Calma teu coraçãozinho.
Amém, meus amados? Você é filho. Nós não precisamos mendigar nada. Nós temos tudo no Senhor. Nós temos tudo na presença de Deus. Amém, queridos? Aquele filho que gastou toda a herança que o seu pai lhe entregou, o filho pródigo, ele volta sem lembrar que é filho. Ele volta perdendo a esperança de que ele é filho. E ele diz: olha, pai, pode me tratar como um dos teus servos, não tem problema, eu aceito ser tratado como um dos teus servos. E o pai dele diz: cara, tu não sabe de nada, tu é meu filho, tu não é escravo, tu não é mendigo, tu é meu filho. Vai lá tomar um banho, faz a barba na elegância e vem cá que eu vou te dar o teu anel de filho de novo. Tu é meu filho. E aquele pai restaura a paternidade, restaura o filho à sua casa, porque era filho. Amém, queridos? Eu não estou falando de nós de não haver consequência, né, das nossas escolhas. Teve consequências para aquele cara e violentas, a ponto dele querer comer a comida dos porcos. Teve consequências, teve que trabalhar de forma quase que indigesta. Não, o trabalho não foi como é que se diz, um castigo, porque o trabalho é bênção, mas a forma que ele estava trabalhando era porque ele quis. Não foi Deus não foi o pai dele que projetou aquilo para ele. Você entende, queridos? Então, nós não precisamos mendigar. Nós temos um Pai no céu e aqui conosco que nos abençoa. Amém, queridos? Que cuida de nós, que quer trazer o melhor sobre nós e sobre a nossa vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Ele lança de si aquela capa e ele vai até Jesus, porque agora o Senhor o chama para fazer um milagre na sua vida. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele sabia quem era Jesus, queridos. Entenda isso em nome de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Ele sabia quem era Cristo. Ele sabia a quem ele estava clamando. Aquela multidão que estava acompanhando Jesus provavelmente nem sabia quem Jesus era direito. Só sabia dos milagres, mas não sabia quem era Jesus. Os religiosos da época provavelmente também não sabiam direito. Não sabiam porque crucificaram Jesus. Mas Bartimeu sabia quem era Jesus. Tanto que ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse: opa, esse cara está vendo que eu sou o rei de Israel prometido. Me traz esse cara para cá. E quando ele chega diante de Cristo Jesus, o pedido dele foi sucinto. O pedido dele foi unânime, de uma pessoa só, dele próprio. E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. O meu pedido, Senhor, é esse. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Você já pensou em estar diante de Jesus e o Senhor fala para ti: o que tu queres que eu te faça? O pedido dele foi sucinto e objetivo: que eu torne a ver. Amém. Nessa noite o Senhor vai te fazer voltar a ver, queridos. O Senhor vai nos fazer voltar a enxergar com os nossos olhos espirituais as promessas e as palavras que Ele tem liberado sobre nós. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos fazer voltar a ver aquilo que Ele sonhou para nós. Talvez, como eu falei no começo, você chegou aqui sem conseguir ver, queridos. Talvez você veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Você disse: olha, bispo, na minha força, de mim mesmo, eu não conseguiria estar aqui. Eu estou aqui, nem sei quem eu estou. Cheguei aqui, não sei nem como eu cheguei. Fica tranquilo, foi o próprio Deus que te trouxe aqui, queridos. Foi o próprio Cristo que trouxe a sua vida para esse lugar, para dizer que Ele ama você, que você é importante para Ele, e que Ele vai restaurar a sua visão nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele vai restaurar a tua visão para a glória de Deus. Amém, queridos? Creia nisso e viva por essa palavra. O Senhor vai restaurar a tua visão. O que você precisa voltar a ver, queridos? O que você parou de ver? O que prejudicou a sua visão? O que te impediu de continuar a ver? Foi a pandemia? Foi as circunstâncias? O cenário? As pessoas que têm te impedido de ver?
Nessa noite o Senhor vai te restaurar. E vai te trazer de novo para o centro da sua vontade, da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê nisso? Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você. Amém, queridos? Se coloque sobre os seus pés. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Você que está em casa, receba essa palavra. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.